Olá, pessoal. Eu vou explicar para vocês mais ou menos o que é a criança interior, certo? Porque nós vamos fazer um áudio para curar a nossa criança e nós vamos trabalhar com a criança humilhada, que eu vou explicar para vocês. Bom, o que é a criança interior? É a parte inconsciente da mente que guarda as experiências da nossa infância. Tá? É a parte mais profunda e autêntica de quem somos, que guarda as memórias, as emoções e experiências vividas na infância. Ela representa a nossa essência pura, espontânea e criativa, mas também carrega as feridas emocionais resultantes de traumas, rejeições, abandonos ou outros eventos difíceis que vivenciamos quando éramos pequenos. Essa experiência pode permanecer inconscientemente em nossa mente e influenciar nos nossos comportamentos e escolhas, nos nossos relacionamentos, como nos sentimos sobre nós mesmos. Quando a criança interior está ferida, é comum enfrentarmos sentimentos de insegurança, de autossabotagem, medo de rejeição, entre outros desafios. Cuidar e curar a criança interior significa acolher essas dores do passado, ressignificá-las e nos reconectar com a nossa essência mais amorosa, confiante e livre. Isso nos permite viver de forma mais leve, autêntica e equilibrada. O inconsciente da criança interior. O que geralmente fica no inconsciente sobre a criança interior são as memórias, emoções, crenças formadas durante a infância, muitas vezes associadas a experiências dolorosas ou marcantes. Esses registros, mesmo que não sejam acessados conscientemente, continuam influenciando nos nossos comportamentos, pensamentos e sentimentos na vida adulta. Então, alguns exemplos de crenças limitantes. Eu não sou bom o suficiente, eu não mereço amor, eu preciso agradar os outros para ser aceito. Essas crenças geralmente surgem de momentos em que a criança se sentiu rejeitada, criticada ou invisível. Isso acontece muito na nossa infância. A gente é criticado, a gente é rejeitado, nada a criança pode falar, nada pode dar opinião, nada. Então, medos e insegurança. Isso que eu falei antes foi crenças limitantes, agora medos e insegurança. Medo de abandono ou rejeição. Insegurança em confiar nos outros, medo de falhar ou de não corresponder às expectativas. Esses medos podem ser consequência de vivências como separações, negligência emocional ou críticas constantes. Experiências traumáticas ou dolorosas, rejeição dos pais, colegas ou figuras de autoridades, situações de humilhação, vergonha ou violência física ou emocional, momentos em que a criança se sentiu desprotegida ou sozinha. Mesmo que os detalhes dessas experiências sejam esquecidos, as emoções associadas permanecem registradas no inconsciente. Padrões de autossabotagem, sentir-se culpado sem motivo, procrastinação ou autoexigência excessiva, relacionamentos destrutivos ou padrões repetitivos, aqueles relacionamentos que se repetem. Aí tu tem um relacionamento e tem alguns problemas dentro desse relacionamento, termina o relacionamento, começa outro relacionamento, pessoas que não se conhecem, pessoas que não têm nada a ver com a outra, e os comportamentos se repetem, as mesmas coisas com pessoas diferentes. Esses padrões geralmente refletem maneiras inconscientes de lidar com as feridas da infância. Emoções reprimidas, tristeza, raiva, medo ou ressentimento que nunca foram expressos. Necessidade de parecer forte ou esconder a vulnerabilidade. Essas emoções reprimidas podem se manifestar em sintomas físicos, ansiedade, dificuldade de se conectar emocionalmente com os outros. Necessidades não atendidas, desejo de amor, validação, aceitação que nunca foram plenamente suprimidos.
E a busca inconsciente por aprovação externa para preencher esses vazios emocionais. Então, esses são alguns sintomas, né? O que a criança sente? Sentir-se. O que a criança interior sente? Sentir-se desconectado de si mesmo. A manifestação, sensação de vazio interno, como se algo essencial estivesse perdido. Pode ser percebida uma dificuldade em acessar sentimentos verdadeiros ou reconhecer o que realmente traz felicidade. E o impacto, falta de propósito, apatia, dificuldades em tomar decisões alinhadas com os próprios valores. Repetição de padrões e autossabotagem. A manifestação, comportamentos que constantemente atrapalham o progresso, como procrastinação, medo do sucesso ou escolhas inconscientes que levam ao fracasso. E o impacto na pessoa, frustração e sensação de estar parado no mesmo lugar, mesmo ao tentar avançar. Dificuldade em curar traumas do passado. A manifestação, lembranças ou gatilhos emocionais que trazem sofrimento, mesmo após anos. Isso pode incluir medo, raiva ou tristeza que surgem inesperadamente. O impacto, bloqueio em relacionamentos, baixa autoconfiança, dificuldade em seguir em frente. Ansiedade e insônia recorrentes. Manifestação, inquietação mental, pensamentos acelerados e dificuldade para relaxar, mesmo em momentos de descanso. O impacto, cansaço constante, falta de foco e agravamento de problemas emocionais. Sentimentos de rejeição ou abandono. A manifestação, medo constante de ser deixado para trás, sensação de não pertencimento ou necessidade excessiva de agradar para ser aceito. E o impacto, relacionamentos instáveis, busca constante por validação e dificuldade em estabelecer vínculos saudáveis. Medo de não ser suficiente, a manifestação, comparação constante com os outros, sensação de inadequação e necessidade de provar valor. Impacto, baixa autoestima, dependência de aprovação externa e dificuldade em reconhecer conquistas pessoais. A dificuldade em confiar no fluxo da vida, a manifestação, medo de mudanças ou incerteza, tendência a controlar excessivamente situações ou resistir a novas oportunidades. E o impacto, estagnação, falta de crescimento e sentimentos de frustração por não confiar no próprio caminho. A gente não confia na gente. A baixa autoestima e dificuldade em se valorizar. Manifestação, críticas internas constantes, dificuldade em aceitar elogios ou acreditar no próprio valor. E o impacto, falta de confiança em decisões, padrões de dependência emocional e dificuldades em alcançar objetivos. O desconforto emocional sem explicação clara. A manifestação, sentir-se desconfortável ou insatisfeito. Mesmo em momentos de sucesso ou quando tudo parece estar certo, a gente está insatisfeito. Impacto, busca constante por algo indefinido e insatisfação crônica com a vida. A falta de um caminho claro para a cura. A manifestação, sensação de estar perdido, não saber por onde começar ou quais passos tomar para superar bloqueios emocionais. E o impacto disso? Sentimento de frustração e paralisia emocional, adiando o processo de autotransformação. A gente vai adiando depois. Tá? Então, esse é um trabalho que nós vamos fazer para a nossa criança interior. A criança interior que nós vamos trabalhar, no próximo vídeo no vídeo mesmo do trabalho, é a criança humilhada. Com autoestima fragilizada, essa criança carrega memórias de humilhação e crítica. O trabalho com ela vai focar na restauração do valor pessoal e da dignidade, promovendo o resgate da autoestima e a cura das feridas localizadas na região do plexo solar. Essa é a criança que nós vamos trabalhar nesse trabalho que a gente vai fazer. O que é essa criança humilhada? A criança interior humilhada é aquela que durante sua infância foi submetida a críticas severas, a situações de vergonha ou exposição que impactaram negativamente sua autoestima.
Esse tipo de vivência pode deixar marcas profundas, resultando em sentimentos de inadequação que frequentemente acompanham o indivíduo na vida adulta. Um dos principais reflexos dessa experiência é o desenvolvimento de sentimentos de culpa ou vergonha excessiva, que interferem na percepção de si mesmo e na interação com o mundo. Então, as características da criança humilhada podem ser observadas nas seguintes manifestações: vergonha excessiva. A criança humilhada sente vergonha constante de si mesma, sem motivos aparentes para tal. Essa vergonha pode se manifestar como um desconforto interno que persiste em diversas situações. Sentimento de inadequação. Há uma crença arraigada de que nunca é suficiente, de que não merece coisas boas na vida. Essa visão distorcida alimenta uma sensação de inferioridade em relação aos outros. Medo de exposição. Essa criança evita situações que possa ser julgada, criticada ou observada. Isso pode incluir dificuldades em falar em público, assumir responsabilidades que demandem destaque ou até mesmo em estabelecer conversas mais profundas. Autossabotagem. A crença de não merecimento faz com que essa criança, já na vida adulta, crie inconscientemente situações de fracasso, reforçando a ideia de que não é digna de sucesso ou felicidade. Busca excessiva por aceitação. Em um esforço desmedido para agradar os outros e evitar crítica, a criança humilhada frequentemente assume comportamentos que não refletem a sua verdadeira essência. Essa busca por aceitação pode levar ao desgaste emocional e o abandono de suas próprias necessidades. A criança humilhada pode surgir em contextos onde cuidadores, pais ou figuras de autoridades a ridicularizaram por seus erros ou comportamentos naturais. Essas situações muitas vezes incluem comparações constantes com outras crianças, como irmãos ou vizinhos, gerando um profundo senso de inadequação. Outras origens incluem punições públicas ou exposição humilhantes relacionadas a falhas, bem como mensagens de invalidação, tais como: você nunca faz nada certo. Olha como você é desajeitado. Ou tome cuidado, você só faz bagunça. Essas palavras e atitudes criam na criança um sentimento de incompetência e vergonha que pode se perpetuar ao longo da sua vida toda. Os impactos na vida adulta. Quando a criança humilhada não é identificada e trabalhada, ela pode manifestar-se no adulto de várias formas. Autocrítica exacerbada. O adulto com essa criança interna tende a se julgar de maneira extremamente severa por erros ou imperfeições. Baixa autoestima. Há um sentimento constante de não merecimento que leva a acreditar que não é digno de sucesso, felicidade ou amor em nenhum aspecto da vida. Procrastinação. O medo de errar faz com que o adulto adie tarefas ou evite novos desafios, muitas vezes por receio de confusão ou fracasso. Vai adiando. Relacionamentos tóxicos. Esse adulto pode se envolver em relacionamentos onde é criticado ou maltratado, perpetuando padrões negativos aprendidos na infância. Culpa crônica. Um sentimento de culpa constante acompanha esse adulto mesmo por situações que não são da sua responsabilidade. Ele acredita que tudo que acontece de errado ao seu redor, a culpa é sua. E nós vamos fazer essa cura. Então eu vou fazer um vídeo que a gente vai se conectar, vocês vão escutar esse vídeo todos os dias, uma semana. O próximo vídeo esse vídeo que eu fiz agora é só para explicar o que nós vamos trabalhar e como é que a gente se sente com todas essas crenças limitantes, esses sentimentos que vêm lá da criança na nossa fase adulta, quais são os nossos comportamentos por causa desses sentimentos, e a gente nem sabe disso. Então, esse vídeo que eu fiz agora, foi só para explicar para vocês como é que funciona e como é que dá um impacto na nossa vida adulta desse trabalho todo que a gente vai fazer com a nossa criança. Como é que a gente se sente agora na vida adulta. O vídeo próximo que eu vou fazer já é o tratamento, tá? Que vocês vão escutar durante uma semana,
Todos os dias, uma vez só. Todos os dias vocês escolham o horário, não precisa ser no mesmo horário, a hora que vocês puderem. Nós vamos fazer, ó, uma prática para criança humilhada. E essa energia está ligada ao mestre Sananda, ou Yeshu, né? Então, nós vamos fazer essa prática, vocês vão falar com a criança de vocês, vão pedir perdão para ela, vão pedir para que ela perdoe todas as pessoas que humilharam ela, e que agora nós estamos juntos com ela. Então, eu já estou fazendo essa prática, e eu ia fazer um vídeo para vocês trabalharem uma semana, e na outra semana já trabalharem a criança interior espiritual. Mas é melhor a gente trabalhar com essa prática uma vez por dia, a hora que vocês quiserem, durante 2 semanas, para a gente ver como é que a gente vai se sentir, porque este trabalho vai devagarinho. A gente vai se dando conta, mas eu já não sinto mais tal coisa. Eu já não sinto mais aquela, vem na minha cabeça assim uma vergonha, ou eu não consigo me comunicar. A gente vai percebendo que a gente está melhorando e a gente vai se conectar, estar conectado com a nossa criança interior. A gente vai falar com ela. Depois eu vou mandar uma conexão com a criança, nós com a criança, a gente vai falar com ela, a gente vai imaginar a, a gente criança na nossa frente, a gente vai conversar com ela, a gente vai dar um nome para ela que só nós vamos saber, não podemos falar para ninguém o nome da nossa criança, vamos abraçar essa criança para que ela nos ajude, para que a criança interior, o inconsciente, né, está aqui conosco para nos ajudar, nos proteger. Então, um exemplo, tudo que eu, por exemplo, quando eu era criança, me diziam, dinheiro não traz felicidade, não vai te fazer feliz com dinheiro, isso aí é uma crença limitante. Então, eu cresci com essa crença. Na fase adulta, o que que isso representa? Escassez de dinheiro. Porque o que que a criança interior faz? Eu tenho que proteger a Jurema. Então, tudo que ele chegar para ela, que envolve dinheiro, que ela vai receber dinheiro, não é isso que ela quer. Porque não traz felicidade, então ela não gosta de dinheiro. Então, tudo que vai trazer dinheiro para ela, eu não vou deixar acontecer para proteger. Porque a criança está com essa crença limitante. E são essas coisas que nós vamos trabalhar na nossa criança interior. Nós vamos trabalhar na nossa criança interior humilhada, já para tirar toda essa humilhação, toda essa rejeição, tudo que a gente escutou de bobagem, que nós não temos que levar isso adiante na fase adulta e fazer as pazes com a nossa criança. Ok? Amanhã de manhã eu mando o vídeo para vocês deste trabalho. Gratidão. Vamos trabalhar juntos. Eu já comecei a trabalhar o meu. Já faz uma semana que eu estou trabalhando em mim. E vai ser muito bom. Vocês vão gostar muito. Até lá.